Você já se sentiu como se um peso invisível estivesse sobre os seus ombros? Ou como se uma preocupação constante apertasse o seu peito sem nenhum motivo aparente? Se a tristeza profunda ou uma ansiedade paralisante fazem parte da sua vida, saiba de uma coisa: você não está sozinho. E, mais crucial ainda, isso não é sua culpa. A depressão e a ansiedade estão entre as condições de saúde mental mais comuns em todo o mundo. Milhões de pessoas de todas as idades e culturas enfrentam esse desafio diariamente. Sentir-se assim não é nenhum sinal de fraqueza nem de falta de vontade. Como disse o jornalista Johan Hari em sua pesquisa global, somos seres humanos com necessidades não atendidas. Mas por que nos sentimos assim? A verdade é que é uma combinação complexa. Não existe uma única resposta. Fatores biológicos. Nosso cérebro, ele tem uma química delicada. Genética, hormônios, inflamação. Tudo isso pode influenciar a nossa resposta ao estresse. Fatores psicológicos. Nossas experiências passadas, traumas, a forma como aprendemos a lidar com as nossas emoções, padrões de pensamentos negativos. Tudo isso molda a nossa saúde mental. Fatores sociais e ambientais. Vivemos em um mundo acelerado. Pressão no trabalho, instabilidade financeira, solidão em meio à multidão, discriminação, perdas. O ambiente e a sociedade em que vivemos têm um impacto gigantesco. A desconexão social, a falta de comunidade é uma das grandes dores do nosso tempo. Entender essas causas não é para buscar culpados, mas para entender que a depressão e a ansiedade são condições reais, com raízes profundas e não só coisa da tua cabeça. Deixa eu te contar a história de Bianca. Bianca sempre foi vista como uma pessoa forte, mas por dentro ela lutava contra uma ansiedade que a impedia de sair de casa e uma tristeza que tirava toda a cor do mundo. Ela se sentia culpada, achava que era um fardo. Por muito tempo, ela sofreu em silêncio. A virada começou quando ela compartilhou a sua dor com uma amiga, que a incentivou, sem julgamentos, a buscar ajuda profissional. Não foi fácil. Foi um processo com altos e baixos. Mas Bianca aprendeu a entender os seus gatilhos, desenvolveu ferramentas para lidar com as suas crises. E aos poucos ela redescobriu a alegria das pequenas coisas. A história de Bianca nos ensina que a vulnerabilidade pode ser o primeiro passo para a cura. Se você se identifica com essa luta, o que pode ser feito? A boa notícia é que existem caminhos e tratamentos eficazes. A recuperação é possível. Eu vou te falar agora 6 passos que podem te ajudar e muito. 1. Busque ajuda profissional. Falar com um psicólogo, um terapeuta ou um psiquiatra é fundamental. Eles podem oferecer um diagnóstico, terapia como TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e, se necessário, indicar medicamentos. Não hesite. 2. Converse com alguém de confiança. Abrir-se com amigos, familiares ou grupos de apoio pode aliviar o peso do isolamento. 3. Movimente-se. Atividade física regular libera endorfinas, que melhoram muito o humor. Mesmo uma caminhada leve faz a diferença. 4. Cuide do básico. Sono regular e alimentação equilibrada são pilares da saúde mental. 5. Esse eu amo. Pratique atenção plena. É que todos chamam de mindfulness. Técnicas de respiração e meditação ajudam muito a acalmar a mente e a lidar com pensamentos ansiosos. E 6, esse é bem importante, tá? Seja gentil consigo mesmo. A recuperação, ela é um processo, não uma linha reta. Celebre pequenas vitórias e se permita ter dias ruins, sem culpa. Lembre, não existe solução mágica, mas
Cada pequeno passo na direção do cuidado conta. A sua jornada importa. Se você se sentir confortável, compartilha aqui nos comentários alguma coisa que você faz que te ajuda a se sentir confortável nos dias difíceis. Vamos criar um espaço de apoio mútuo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, é muito importante para mim que você deixe o seu like. Compartilhe com alguém que possa estar precisando. E se inscreva no canal para mais conteúdos sobre como viver com mais bem-estar e menos sofrimento. E, mais uma vez, se você está lutando, por favor, procura ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho. Existe esperança. Cuide-se.